Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a Indelta. Indelta não é apenas uma empresa. Indelta é uma comunidade diversificada e inovadora com uma visão extraordinária. E a sua missão vai além do convencional, porque ela busca impactar uma mudança global através de iniciativas locais, de apoio aos microempreendedores, criando uma condição de rede. E para falar sobre a Indelta, nada mais, nada menos do que o Francisco Martinez. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. É uma honra recebê-lo aqui em nosso podcast. Muito obrigado, Reinaldo. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade. O Francisco, dessas pessoas que fazem a diferença no mundo. Por onde ele passa, ele deixa sempre um rastro positivo, otimista, aquela pessoa que tem o dom de incentivar, de motivar. E nós vamos saber um pouco sobre ele, sobre a vida dele. Ele é sócio-diretor e fundador, né, da Indelta, e traz consigo essa trajetória singular, porque cruza entre engenharia e administração. E nessa junção, claro, uma pessoa muito visionária em termos de tudo organizado, tudo certo, proveniente da própria estrutura da formação em engenharia, que é essa visão mais lógica, coerente, consistente, em termos de tudo, uma visão cartesiana, com esse lado apaixonado de transformar a vida das pessoas e crescimento, apoiando as pessoas no seu processo de desenvolvimento. E a sua paixão, vocês vão perceber isso aqui nesse bate-papo, reside na construção de ventures, de alianças estratégicas, conectando empreendedores, investidores e empresas para desenvolver empreendimentos colaborativos. Essa palavra colaborativo tem tudo a ver com o Francisco Martinez, vocês vão perceber isso também. E com mais de 4 décadas de experiência, ele tem ajudado as pessoas e todos os processos nesse sentido de fazer com que as pessoas, ao se envolverem com a Indelta, consigam os seus melhores resultados. Perfeito. Francisco, antes de mais nada, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória, para que as pessoas que estejam nos vendo aqui agora tenham um pouco de noção, além do que eu falei aqui, de quem é o Francisco. Bom, acho que a melhor definição porque eu sou é uma alma inquieta, né? Eu tive sempre essa inquietude desde garoto, mas eu também descobri muito cedo, e sem ter um nível pleno de consciência, de que a gente, para viabilizar as coisas que a gente não consegue fazer sozinho, é muito importante a gente trazer outras pessoas para sonhar o mesmo sonho. E a história começou com uma série de oportunidades que nasceram por conta da educação do meu pai. Eu costumo dizer, eu fui um pai mais frouxo, né, com os filhos, né, muito de tudo. E meu pai, apesar da condição boa, não facilitou muitas coisas para mim, né? Uhum. Então, eu tinha alguns sonhos. Por exemplo, eu queria ter um autorama, que era um brinquedo que muitos garotos tinham lá, e eu não tinha esse brinquedo. Então, com 10, 11 anos de idade, eu fui batalhar para conseguir algum dinheiro, fazendo bico com vô, com vó, né, para conseguir. E, graças a Deus, consegui comprar esse autorama. Mas aí o grande sonho passou a ser montar a maior pista de autorama que eu pudesse. E como é que vai fazer isso se eu tinha tido até dificuldade do primeiro, né? Então, juntando alguns colegas, né, nesse mesmo sonho, nós conseguimos viabilizar a maior pista do bairro, trazer todos os brinquedos. Alguns falaram não, né? Tem sempre alguém que não quer. O meu é meu, não vou compartilhar. Então, daí nasceu um aprendizado extraordinário, porque não só tecnicamente a gente teve que viabilizar uma série de coisas, né, que você imagina garotos de 11, 12 anos viabilizar, mas uma série de outras questões do tipo, bom, agora está na tua casa, né, na minha casa, a gente pode entrar aqui qualquer hora na sua casa, porque isso aqui é uma pista coletiva.
Então, começou a cobrar ingressos. Criou uma série de questões sociais também que a gente teve que lidar. Mas depois disso, nós viabilizamos a primeira moto, o primeiro kart, né? Então, tudo aquilo que a garotada sonhava em ter e que ninguém então, conseguia sozinho. Esse espírito, então, vem de lá de trás. Lá de trás. Você descobriu já, está na veia, está no DNA, está no sangue, então essa visão de... Porque é uma palavra que ressalta toda vez que se fala com você e as pessoas que têm essa oportunidade, eu diria esse prazer, você fala sempre em uma visão colaborativa, em prol do bem comum. Essas são palavras que você parece que são o seu mantra, certamente contém essas duas palavras. O que significa e o que você trouxe para a Indelta, a partir dessa sua experiência lá de trás, certamente teriam tantas outras experiências que mostram esse tipo de visão empreendedora, de colaboração, e como é que você trouxe isso depois para a Indelta? E dessa transição de toda a sua vida, toda a sua estrutura para chegar, você teve muitas atuações aí na vida profissional, como executivo também, em grandes organizações, e como é que você depois dessa visão toda trouxe para a Indelta essa visão, talvez assim, de apoiar e ajudar as pessoas e não ficar só num trabalho limitado, de repente assim, todo mundo ganhar nesse processo de colaboração? Isso é muito legal essa tua pergunta, porque você imagina, quando a gente estava nessa situação, ninguém fazia a conta, né, de falar, eu estou colaborando com mais hora, menos hora para esse empreendimento, eu trouxe tal ferramenta. Nesses modelos de rede, basicamente rede é como se fosse um hardware, né? Eu acho que mais importante que a rede é a criação de uma comunidade. A diferença entre comunidade e rede é que a comunidade cria vínculos, né? Então, o vínculo entre as pessoas nasce muito dessa generosidade, de olhar pelos outros, né? E num grupo, quando está todo mundo olhando pelos outros, você não tem que se preocupar, porque está todo mundo olhando por você, porque acaba sendo a característica daquele grupo. Então, respondendo à tua pergunta, esse ambiente com alto propósito, focado no bem comum, ele é fundamental, porque o que a gente percebe que muitas organizações, a gente acaba vendo que o ambiente é tóxico, justamente porque as pessoas não estão olhando o bem comum. Então, está olhando a performance quase individual, ou aquele pequeno grupo, e não está olhando o todo. Acho que a diferença, quando você tem um ambiente que tem muito mais foco no bem comum, as perspectivas e a própria performance fica muito melhor. Né? Isso, Francisco, parece uma mudança de mentalidade, mindset, de assim, como é que lida com isso? Eu confesso, assim, porque eu também tenho o prazer de sermos associados da Indelta Business, fiquei encantado conhecendo principalmente o Francisco, depois o Mark também, viraram meus amigos, meus irmãos nessa jornada. E começou a vir essa história assim, de trabalhar em rede. De uma maneira ou de outra, sempre lá tinha alguma coisa, sempre procurei ajudar outras pessoas, sempre procurei trazer pessoas, vamos fazer negócio juntos. Mas era uma questão muito limitada. E de repente eu entro no espaço onde assim, isso é a linguagem comum, onde a gente vibra com isso e todo mundo faz isso em alguma situação dessa natureza. Aí eu falei, poxa vida, como sabe aquela sensação de que você vê um panorama se abrindo, de repente assim, olha, que mundo novo é esse? Que perspectiva é essa? Você enxergou isso e você entende isso como uma tendência do mundo, ou você entende que você vai fazer com que as pessoas mudem em função de dor ou amor? Não tem como a gente também não estar aberto para essas possibilidades, porque vivemos num mundo onde assim tem toda uma quantidade imensa de possibilidades, mas existe também uma escassez, e aí buscas cada vez mais em relação a sucesso, prestígio, crescimento, desenvolvimento, a concorrência acirrada. Aí entra aquela história, né, do Oceano Vermelho e Oceano Azul. E como é que você então cria essa condição? Como é que você vê essa transposição, Francisco, da própria Indelta como sendo uma propulsora dessa nova mentalidade, dessa nova filosofia de vida, talvez, e das organizações? Eu acho que você falou algumas palavras bem importantes, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa muito estar dentro de uma ou mais comunidades, né? Esse sentimento de pertencer, né? De a gente se importar pelas pessoas e ser importante para as pessoas, eu acho que é uma necessidade humana, né? E esses sistemas, quando você
fica muito individualizado, né, sistemas focados em restrições, isso gera escassez. E todos os modelos em rede, né, focados em comunidade, eles vão para o campo da abundância. E isso tem modelos que embasam essa questão, né? Você consegue medir o campo potencial, por exemplo, de uma rede ou de uma comunidade. Lógico que depende de como você forma essa rede ou comunidade, né? Você pode ter uma rede mais centralizada ou descentralizada ou distribuída. Então, no nosso caso, a gente opera como uma rede distribuída, né? Esse modelo físico, né? Esse arranjo que integra business developers, né? Esses profissionais, executivos que gostam de desenvolver negócios em vários estágios, vários mercados, com investidores, com empresários e empreendedores, né? Então, quando você une essas 4 populações dentro de um propósito investidores, comum, empresários, empreendedores e uma figura muito importante que são os desenvolvedores de negócios, business developers, né? Se você não tem essa figura, você tem muita originação, mas depois não tem a realização, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da estrutura que faz acontecer, né, os negócios dentro da Indelta. E a gente juntou uma série de elementos além dessas populações, né, porque um ecossistema, para ele ser minimamente viável, ele tem que definir bem os atores, ele tem que ter as tecnologias e os processos, e uma terceira coisa muito importante são os business models, né? Como você faz as partes se relacionarem no campo dos negócios, se remunerarem com as diferentes funções, né? E além disso, a gente tem a estrutura física, que são os 9 business centers, 7 em São Paulo, 2 no Rio, e esses business centers nasceram já da união, na partida, né, entre a Integra Global e a Delta. Então, aqui já tem um primeiro exemplo de quando você une recursos, como você exponencializa. A gente até brinca, o nosso grande objetivo é transformar metro quadrado em business ao cubo, né? Isso se merece repetir. Talvez um dos grandes objetivos da Indelta é transformar metro quadrado em business ao cubo. Exatamente. Porque o que acontece? Agora, depois queria que você falasse um pouquinho também, aproveitando o embalo, exemplos práticos, porque uma coisa é falar filosofia, estamos sonhando com isso, não, estamos realizando, já temos bons resultados em relação a isso, que você pode até ilustrar o que você acabou de falar com alguns exemplos que você já tem observado e até não só participado, mas orientado para que essas mudanças de fato tenham ocorrido. Perfeito. A gente tem como estrutura de negócio 6 áreas. Uma área de desenvolvimento de pessoas, que está cada vez mais forte dentro da Indelta. Então, isso significa ajudar as pessoas a eventualmente fazer transição de carreira, de um modelo mais dependente para um modelo mais independente, mais autônomo. A gente tem um Talent Center, que está sendo desenvolvido cada vez mais. A gente tem uma série de treinamentos para a formação de business developers em diferentes áreas, né? Inclusive com certificação, essa área é muito importante para nós. A gente tem uma área de desenvolvimento de negócios, que atua com múltiplos mercados, negócios em diferentes estágios. Essa é a Indelta Business, né? A que lida com pessoas é a Indelta People. Nós temos a Indelta Spaces, que cuida da infraestrutura física, né, dos business centers, mas também de um espaço digital de trabalho, que está sendo lançado agora. A gente tem a Indelta Capital, que ela estrutura veículos de investimento, provê soluções de capital, ela faz a gestão dos nossos veículos de investimento. Tem inclusive um que a gente se associou ao Parque Tecnológico Itaipu para montar, focado na área de energia, cidades inteligentes. A gente tem a área de tecnologia, a Indelta Tech, que é a nossa aceleradora. Ela acelera todos esses empreendimentos em estágio inicial, ou até também um estágio um pouquinho mais avançado. E também tem a Indelta Wealth, que é o Family Office, que tem lá 172 famílias, tem 1,3 bi sob gestão. Então, quando você une todos esses elementos dentro de uma estrutura, você tem um campo potencial extraordinário. Então, por intermédio dessa estrutura e das nossas investidas, hoje a gente tem
plugado na plataforma mais de 90 mil empresas. A gente tem, dos veículos de investimento, a gente acabou de fazer um investimento na Blocks. Então, a gente, a partir daí, tem uma área de contato com 50 mil investidores, mais de 300 gestoras de investimento, as famílias, né, que têm uma boa liquidez e estão buscando oportunidades. Então, Reinaldo, isso tudo para dizer o seguinte: a gente acredita numa equação de riqueza, que é a seguinte: riqueza é valor vezes alavancagem. As pessoas, muitas valor vezes alavancagem. Isso é importante para você que está nos assistindo e vendo, porque é claro que toda essa apresentação do Francisco tem a ver com você. Tem a ver com você, com o investidor, tem a ver com você, com o empreendedor, tem a ver com você que é um sonhador. Pessoas que desejam mais, você que é um consultor, você que é um professor, você que é uma pessoa que está numa condição de vida onde você está assim, e agora, o que eu faço na minha vida? Cara, é em Delta. Então, na medida que você tiver essa percepção, aqui é um começo, aqui é sabe, aquela frutinha, aquele sabor, aquele aperitivo, para você perceber e deslumbrar assim uma perspectiva que pode ser a mudança da sua carreira, pode ser o seu sucesso, pode ser a sua felicidade, pode ser, enfim, todo um progresso que talvez você tenha almejado e não tenha conseguido de outra forma. E a partir dessa condição toda, dessa mentalidade, dessa visão de pessoas como Francisco, Mark, toda a diretoria nessa visão da Indelta, transformar a sua vida e a vida, claro, das pessoas que estão diretamente ou até indiretamente vinculadas a você. Tem sentido isso que eu falei, não tem, Francisco? Total. E isso ilustra, né, o poder coletivo, né? Inclusive a própria inteligência coletiva, ela é muito mais assertiva do que qualquer inteligência individual. Mas voltando à equação, né, da riqueza, valor vezes alavancagem, o nosso grande papel é descobrir os valores nos empreendimentos, né, nas pessoas, e todos nós temos, né, valores potenciais que podem ser desbloqueados, né, e usar a estrutura de alavancagem coletiva, que é poderosíssima, para gerar riqueza. Riqueza no sentido amplo, né? A riqueza, ela não é só material, financeira, é riqueza de conexões de alto nível, é riqueza de aprendizados, é riqueza de possibilidades, né? Então, essa é a riqueza de uma forma muito mais ampla e muito mais bacana, né, que cada um de nós pode desenvolver. E um ponto que você não falou ainda, mas que está de uma maneira emoldurando todo esse processo, que são os valores fundamentais que você falou, de compartilhamento, de bem ao próximo, bem comum, de coletividade, rede, etc. Mas quais são os valores que sustentam toda essa estrutura, Francisco? O nosso grande propósito, que embasa tudo isso, se resume nessa frase aqui: gente do bem fazendo grandes negócios para o bem comum. Gente do bem fazendo grandes negócios para o bem comum. Eu gostaria que você guardasse, até anote isso aqui, faça uma associação direta com o Indelta Business. Depois, em algum momento, isso aqui vai ser útil para você. Se fosse você, anotava aí. Eu queria até explicar um pouquinho, né? O que é gente do bem? É uma pergunta frequente, né? O que define? O que a gente nota é o seguinte: quando você está num ambiente em rede, né, e subindo para uma comunidade, porque, novamente, rede é apenas uma possibilidade de combinação. Sim. Comunidade é quando você tem a criação de vínculos fortes, que é o que a gente sempre quer, né? Então, quando você está num ambiente desse tipo, a pessoa que não consegue olhar pelos outros, ou o impacto que o que está sendo feito gera, né, de forma mais ampla, em geral está associado com um nível de qualidade humana mais baixo, né? As pessoas que têm esse nível de qualidade humana mais alto, elas primeiro olham o que elas podem fazer pelos outros, para depois olhar para ela própria, né? Então isso é o gente do bem. O grande negócio é porque nós acreditamos em dois elementos fundamentais: o brilho nos olhos e estar bem, né? Então, a gente só consegue, muitas vezes, se motivar quando você foca num grande negócio. O grande negócio não é uma grande quantidade de dinheiro, obrigatoriamente, mas é um negócio que cause um grande impacto positivo. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.